Alô, alô, alô? Ah, agora eu estou te ouvindo, pestaninha. Calma aí que eu vou arrumar esse bagulho aqui. Calma aí, ó. Vem aqui, corpinho do pestana e sobe. Delícia. Alô? Tá me ouvindo? Bota aqui. Pronto. É assim que se faz. Com toda a habilidade do mundo. Beleza? Mó gafe, né? Desculpa. Mas vamos continuar? Olha na telinha, vai. Depois dessa gafe monstruosa, pelo menos não foi um arroto, hein? Vamos lá. Depois dessa gafe monstruosa, vamos que vamos. Complemento nominal. O complemento nominal, meu camarada, é, como o próprio nome sugere, o complemento de um nome. Só que quando eu falo em nome, eu estou falando de substantivo, adjetivo ou advérbio. Em outras palavras, até agora a gente viu objeto direto e objeto indireto, ou seja, complementos verbais. E agora a gente vai ver complemento nominal. O que é um complemento nominal? Assim como o objeto direto e o objeto indireto são complementos verbais, os complementos nominais são complementos de nomes, substantivo, adjetivo ou advérbio. Primeira frase, observe só. Eu tenho certeza da vitória. Note que o substantivo certeza exige a preposição de ou exige um complemento iniciado pela preposição de. Note o seguinte, este nome, este substantivo, está exigindo um complemento. E o complemento nominal é sempre preposicionado. Sempre preposicionado. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Próximo exemplo. A sala está cheia de gente. Note que o adjetivo cheia exige um complemento preposicionado pela preposição de. Portanto, você vai dizer que de gente é um complemento do nome cheia. Afinal de contas, imagina se eu falo assim, aí galera, eu tenho certeza. Aí você me pergunta, certeza de quê? Não, certeza da vitória. A sala está cheia. Cheia de quê? Cheia de gente. Observe agora a terceira frase. Independentemente disso, volte para mim. Oh, cuti-cuti. Independentemente disso, volte para mim. Observe que o advérbio independentemente é um advérbio que exige um complemento iniciado pela preposição de. Portanto, esse disso aqui é um complemento nominal, beleza? Porque complementa o advérbio independentemente. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Antes de a gente entrar em complemento nominal versus objeto indireto, eu quero abrir um slide e depois a gente vai voltar para isso. Pode ser? Vai ficar chateado comigo não? Então, novo slide, vem comigo. O que eu queria dizer é o seguinte. Existem alguns gramáticos, como o gramático Luiz Antônio Sacconi, Celso Pedro Luft e outros gramáticos, que vão dizer o seguinte. Determinadas expressões adverbiais vão exigir complementos nominais. E aí, por exemplo, se eu digo assim, quer ver, ó? Estou perto de casa. Perto é um advérbio de lugar. É a mesma coisa se eu dissesse assim, quer ver, ó? Para você não pensar que é um adjetivo. Ela está perto de casa. Note que perto não variou, portanto é um advérbio. Se fosse um adjetivo seria ela está perto de casa, mas não existe isso na língua portuguesa. Portanto, perto é um advérbio. Alguns gramáticos, como Sacconi, Celso Pedro Luft,
vão dizer que determinados advérbios não terminados em mente, como a gente viu aqui, ó, independentemente, alguns advérbios não terminados em mente exigem complementos nominais. Por que você está ressaltando isso, Pestana? Porque isso aqui é polêmico. Por que é polêmico? Porque outros gramáticos vão analisar toda essa estrutura aqui como um adjunto adverbial de lugar. E vão interpretar perto de não como um advérbio exigindo uma preposição. Vão interpretar perto de como uma locução prepositiva. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque alguns gramáticos interpretam essa estrutura diferentemente. Então vamos lá, repetindo. Perto de casa. Celso Pedro Luft, Sacconi e outros gramáticos vão interpretar isso como sendo um advérbio exigindo um complemento preposicionado. Outros gramáticos, como por exemplo, Domingos Pascoal Segala, Manuel Pinto Ribeiro, vão dizer que perto de é uma locução prepositiva que inicia um adjunto adverbial de lugar. Portanto, essa estrutura é uma estrutura polêmica. Logo, fica de olho, porque a gente não sabe o que pode cair em prova de concurso sobre esse tipo de estrutura. Outra coisa que eu queria falar, que é bacana e que já caiu numa prova do CESP recentemente, não deve ter nem 2 meses, foi uma questão em que o lhe tinha função de complemento nominal. Achei bacana essa questão. E, na verdade, são poucos gramáticos que defendem isso, como, por exemplo, o Celso Pedro Luft. Ele defende que o lhe pode funcionar como complemento nominal. Quando você diz assim, quer ver, ó? Esta lição lhe foi útil. Observe que o que é útil a alguém. Então, quando você diz esta lição lhe foi útil, isso equivale a dizer esta lição foi útil a ele ou para ele. Note que o adjetivo útil exige um complemento nominal. Só que o complemento nominal do adjetivo útil vem em forma de pronome obliquátono, vem em forma de lhe. E esse lhe equivale a ele ou para ele. É como se disséssemos, esta lição foi útil a ele, foi útil para ele. Portanto, esse lhe tem função de complemento nominal. Isso caiu recentemente numa prova do CESP. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Fica de olho nisso aqui. Voltando a CN versus objeto indireto. Danger! Cuidado, hein, parceiro. Agora é só no danger. Se liga só. O povo necessita de atenção. A necessidade de atenção do povo é grande. Cuidado para você não confundir de atenção com complemento nominal ou objeto indireto. Detalhe, o objeto indireto, meu camarada, é o complemento de um verbo. Quem necessita de alguma coisa. Note que necessita aqui é um verbo. Se é um verbo, exige um objeto indireto. Por outro lado, dê atenção na frase abaixo, já é complemento de um nome. Que nome? Necessidade. Necessidade é um substantivo. Afinal de contas, quem tem necessidade de alguma coisa. Portanto, o substantivo necessidade exige um complemento nominal. É aquilo, né, cara? O objeto indireto é o complemento de um verbo. E o complemento nominal é o complemento de um nome. Portanto, não confunda CN com OI. Complemento nominal com objeto indireto. Continuando a brincadeira,
Vamos falar agora sobre agente da passiva. O que é o agente da passiva? O agente da passiva é um termo próprio da voz passiva. Mais precisamente, da voz passiva analítica. Na voz passiva sintética é muito raro o agente da passiva aparecer. É possível, mas é mega extremamente raro. Beleza? Portanto, eu vou trabalhar aquilo que as bancas trabalham. O agente da passiva, primeiro, ele faz parte da voz passiva. Ele é chamado de agente da passiva porque ele é o termo que pratica uma ação dentro da voz passiva. Então vamos lá. O cantor ficou rodeado de fãs. Para você ter certeza que de fãs, que está em negrito aqui, é um agente da passiva, o que você vai fazer? Primeiro, você tem que saber se a frase está na voz passiva. Quando você diz o cantor ficou rodeado de fãs, isso significa que o sujeito sofreu uma ação verbal, a ação de ficar rodeado. Então, o sujeito é passivo, a voz é passiva. Agora, mais do que isso, observe que eu tenho aqui o verbo ficar seguido do particípio. Ué, Pestana, mas voz passiva não é o verbo ser mais particípio? Normalmente. Mas é possível ter também estar mais particípio, ficar mais particípio e outros verbos mais particípio. Só que em prova de concurso o cara sempre trabalha ser mais particípio. Eu coloquei o verbo ficar aqui porque a gente nunca sabe, né? De vez em quando é bom colocar uma novidade para a gente poder ficar mais munido de qualquer tipo de desafio que alguma banca trabalhe em prova de concurso. Então vamos lá. Eu tenho aqui o ficar mais particípio, é algo próprio da voz passiva e mais do que isso, cara, mais do que isso. É possível passar essa frase aqui para a voz ativa? Se for possível passar para a voz ativa, você vai ter certeza de que isso aqui é um agente da passiva. E lembra, o agente da passiva, obviamente na voz passiva, é o sujeito da voz ativa. Lembra disso? Vou te dar um exemplo. A banana foi comida pelo macaco, passa para a voz ativa. O macaco comeu a banana. O cantor ficou rodeado de fãs, passa para a voz ativa. Fãs rodearam o cantor. Portanto, o agente da passiva é um termo que pratica uma ação, nesse caso aqui a ação de rodear, na voz passiva. Detalhe, o agente da passiva, meu nobre, é sempre iniciado pela preposição por e suas variantes, né? Pelo, pela, pelos, pelas, ou pela preposição de. A preposição de é mais rara. Eu coloquei logo de cara para a gente ver um exemplo. A preposição por é mega comum. Tudo bem? Observe a segunda frase. Os governantes foram repreendidos pelo povo. O povo repreendeu os governantes. Percebe que dá para passar para a voz ativa? Observe que o sujeito está sofrendo ação. Eu tenho aqui a locução verbal marca de voz passiva analítica, a marca principal, verbo ser mais particípio. E tenho aqui o nosso amiguinho, agente da passiva. Afinal de contas, não foi o povo que repreendeu os governantes? Não é esse o sentido da frase? Logo, pelo povo é um termo agente da passiva. E agora, se liga na missão. Agente da passiva versus complemento nominal. Danger! Uau, uau, uau. Se liga na missão. Cuidado com o danger, hein, parceiro? Se você confundir agente da passiva com complemento nominal, chora neném. Porque no dia da prova, se o cara trabalhar algo que eu vou falar agora, você não pode pestanejar, irmão. Acompanha comigo. O rapaz foi apaixonado pela colega. O rapaz foi assediado pela colega. E aí, qual é agente da passiva? Qual é complemento nominal?
a estrutura é mega semelhante. O que muda aqui é o particípio apaixonado e o particípio assediado. Aí eu te pergunto, será que apaixonado é realmente um particípio ou é um adjetivo? Será que assediado é meramente um particípio ou um adjetivo? É aí que está. Para você tirar a prova dos 9, ou dos 9, como queiram, você tem que passar a frase para a voz ativa. Então, tenta passar a primeira frase. O rapaz foi apaixonado pela colega, tenta passar para a voz ativa. A colega apaixonou o rapaz. É possível criar essa frase na língua portuguesa? A colega apaixonou o rapaz? Claro que não, pô. Não existe essa frase na língua portuguesa. Até porque o verbo apaixonar não existe. O que existe é o verbo apaixonar-se. É um verbo pronominal que vem acompanhado de uma partícula integrante do verbo. Então, observe, o rapaz foi apaixonado pela colega. Não dá para passar para a voz ativa, porque não existe a colega apaixonou o rapaz. Mais do que isso, vamos continuar analisando. Quando você diz o rapaz foi apaixonado pela colega, você já sabe que a colega não está praticando a ação de apaixonar um rapaz. Porque não tem como você apaixonar uma pessoa. Tem como você fazer com que a pessoa fique apaixonada por você. Porque a ação de apaixonar-se é individual, depende do ser, depende de um ser. Ele mesmo se apaixona. Não tem como alguém apaixonar uma outra pessoa. Afinal de contas, imagina, eu chego para você para tentar te apaixonar. Cara, não existe isso. Apaixonar é um movimento, é um sentimento, é uma condição individual. Mais uma coisa, olha um detalhe. Quando você diz o rapaz foi apaixonado, concorda comigo que apaixonado é o estado do rapaz? Concorda? Portanto, devido a todos esses motivos, apaixonado aqui é um mero adjetivo e esse adjetivo está exigindo um complemento iniciado pela preposição por. Por mais a, pela. Quem é apaixonado por alguém. Observe que o adjetivo está exigindo um complemento. Portanto, pela colega é um complemento nominal. Na segunda frase, portanto, eu tenho um agente da passiva. Observe que assediado indica ação. Observe que eu posso passar essa frase para a voz ativa. A colega assediou o rapaz. Beleza? Então, cuidado entre complemento nominal e agente da passiva. Não erre isso na prova. E agora, vamos fazer uma questão sobre função sintática dos termos que a gente viu até agora. Beleza? Só tem aí uma opção, que é a letra A, de adjunto adverbial, que a gente não viu ainda, mas releva, né? Releva e vamos fazer a questão. Não fica tristinho, não. FUNCAB, Polícia Civil do Espírito Santo, Psicólogo 2013. A função sintática do segmento destacado em Romeu deu voz ao sublime bardo. Quem dá alguma coisa a alguém. Só que você poderia ficar preocupado da seguinte maneira. Tá, Pestana, eu entendi que o verbo dar é transitivo direto e indireto, e que voz é um objeto direto, e que ao sublime bardo é um objeto indireto. Beleza. E aí o gabarito letra D. Mas eu fiquei bolado, Pestana, com o seguinte. Quando você diz assim, Romeu deu voz, quem dá voz a. Olha para mim rapidinho. Meu camarada, não viaja. Por mais que você pense isso, cuidado. Você pode pensar assim, bom, quem dá voz a. Então, voz a alguma coisa. Voz a alguma coisa. Aí você pensa que o substantivo voz é que está exigindo um complemento.
Aí você marca a letra C, né? Letra B de complemento nominal. E erra a questão de bobeira. De bobeira. Calma. Pensa. Pensa. Lembra que o complemento nominal... Lembra disso? Eu falei isso lá na aula de substantivo. Você não deve nem se lembrar disso. Mas eu falei que quando eu falasse sobre colocação, ou melhor, sobre complemento nominal, adjunta de nominal, quando eu falasse de sintaxe, eu ia o tempo todo lembrar de classes gramaticais. Eu falei isso. Na aula de substantivo, eu disse para você que o complemento nominal, ele é complemento de um substantivo, pode ser complemento de um substantivo, mas esse substantivo vai ser abstrato. Voz não é abstrato. Voz é um substantivo concreto. Vamos lá. Voz, indicação? Não. É um estado? Não. É uma qualidade? Não. É um sentimento? Não. Então, voz é um substantivo abstrato? Não. Voz é um substantivo concreto. Não existe complemento nominal de substantivo concreto. Complemento nominal é complemento nominal de um substantivo abstrato. Então não viaja, deu voz a. Ah, não, é o nome voz que está exigindo um complemento. Não viaja. Quem dá alguma coisa a alguém. Ele deu voz ao sublime bardo. Vejamos de novo, vamos lá. Romeu deu o quê? Voz, objeto direto. A quem? Ao sublime bardo, objeto indireto, complemento do verbo dar. Eu não vou dizer nada sobre o adjunto adverbial porque a gente não viu isso ainda, então ignora. Complemento nominal eu já expliquei que não pode ser porque voz é um substantivo concreto. Beleza? Jamais você poderia entender ao sublime bardo como um complemento nominal. Agente da passiva não é, né? Porque a agente da passiva se inicia pela preposição de ou pela preposição por dentro da voz passiva. Só que a voz aí é ativa desde criancinha. Não é um objeto direto porque está preposicionado e não só por isso. Não é um objeto direto porque é o complemento de um verbo transitivo direto e indireto. E aí o termo preposicionado é sempre um objeto indireto, gabarito, letra D. Na aula que vem nós falaremos sobre termos acessórios da oração. Olha para mim rapidinho. Meu nobre, relaxa, respira fundo, mas jamais deixe de fazer questões. Quanto mais você fizer questões, mais você vai ficar preparado para qualquer tipo de prova de concurso público. Beleza? O bizu é fazer questão. Bota isso na sua cabeça. Revise as informações, faça questão. Revise as informações, faça questão. Beleza? Safo, é isso aí. Beijo no coração. E saiba que existem muitos cursos de questões comentadas que eu faço, tanto no EVP quanto no Estratégia. Merchan feito. Tchau.